Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que super bem, porque hoje a gente tem um vídeo preparado com tanto carinho para vocês, que é relacionado à redução. E o que é que eu quero falar para vocês agora? Uma pergunta frequente no meu WhatsApp. Manu, eu peguei um funcionário e eu reduzi a jornada dele, beleza? Então eu peguei um funcionário, reduzi a jornada dele e agora eu quero saber, com esse funcionário reduzido, ele pode ou não pode fazer hora extra, banco de horas? E aí, qual é a resposta em relação a isso? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo agorinha. Vamos embora! Meus amores, esse tópico é muito importante. Na minha opinião, é uma coisa que vários empregadores estão tentando fazer nesse momento. E a gente tem que ter uma consolidação em relação a esse assunto. E por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui e trazer com tanto carinho para você. Mas a primeira coisa, se você conhece um colega do DP passando por essa situação, seja solidário, pega esse link, compartilha com ele e chama ele para ver isso que eu vou falar também. Porque pode ser muito importante para sua carreira profissional e para evitar riscos futuros trabalhistas. Então, pega, compartilha esse link com ele, nos segue nas nossas redes sociais, que a gente está esperando você com todo carinho lá. Então, vamos embora para o conteúdo. Gente, é o seguinte, se o funcionário está com redução de carga horária e de jornada, e salário. Vamos imaginar que ele está reduzido 25%, 50% ou 70%. A pergunta que não quer calar, que o empregador vive perguntando: Manu, se eu reduzir a jornada do funcionário, eu posso colocar ele para fazer hora extra? Eu posso colocar ele no banco de horas para fazer mais horas na empresa? Gente, essa pergunta é complicada, porque se você olhar hoje na legislação, não tem nada proibindo você de fazer isso. Então, se você disser, Manu, tem algum ponto da legislação que proíba a gente fazer hora extra numa pessoa reduzida, que proíba a gente fazer banco de horas numa pessoa reduzida, eu vou dizer calmamente para você que não tem. Não tem nada na legislação proibindo isso. Então, se não tem nada na legislação proibindo de fazer isso, significa que há uma brecha na legislação para você fazer. Mas a gente tem que lembrar que no direito do trabalho nem tudo é preto no branco, que a gente não sabe como é que o juiz futuramente vai analisar essa situação. A verdade seja dita, a gente não tem ideia da jurisprudência que vai ser feita desse período. Então, nós temos que agir com ponderação. Muitas pessoas acham que só porque na legislação não aparece nada proibindo, que pode fazer à vontade. E não é assim. Infelizmente, não é assim. O que eu quero dizer com isso? Gente, apesar de não ter nada proibindo na legislação, vocês têm que entender que tem algumas coisas que não fazem sentido e é muito difícil de defender na frente do tribunal. Toda vez que você estiver lá pensativo em relação a alguma questão que o cliente passou para você, eu solicito que vocês pensem em como o advogado formularia essa defesa futuramente. Então nós temos que formar nosso caso, porque a gente tem que trabalhar com prevenção. A gente não pode ficar apagando fogo, não. A gente tem que trabalhar com prevenção, pensar no futuro. Então toda vez que vem uma questão difícil do meu cliente, eu sempre penso, poxa, como é que vai ser para o advogado proteger essa questão futuramente? Será que ele vai ter chance nessa questão? Será que ele vai fazer um bom caso? Vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa vai lá, faz redução de jornada no funcionário e coloca ele para fazer hora extra e paga a hora extra a ele, vai ser fácil o advogado futuramente defender isso no tribunal? Mais ou menos, né, gente? Apesar de não ter nada proibindo na legislação, o advogado ele vai sentir uma dificuldade imensa de justificar, talvez, o porquê que uma pessoa que está com redução de carga horária e de jornada e de salário e de tudo está fazendo hora extra. Porque quem está com redução é porque a empresa não está com muita demanda, não está com muita demanda, e está precisando nele no horário reduzido. Gente, essas medidas do governo de redução e suspensão é para quando a empresa não voltou ao normal, não está faturando normal. Está com o faturamento reduzido, está com a carga horária reduzida, está com produtividade reduzida, então precisa menos tempo do funcionário na empresa. É para isso que serve a redução e suspensão. O governo fez isso para preservar os empregos e dizer, empresário, nesse período que você está difícil aí o faturamento, que está produzindo pouco, eu vou lhe dar um apoio para você não ter que demitir ninguém. É para isso que serve. Agora, se você reduz um funcionário, a carga horária dele, e bota ele para fazer hora extra, de certa forma, apesar de não proibir na legislação, é difícil de justificar. Porque se eu reduzo o funcionário, eu estou assumindo que eu não preciso dele naquele período. E que eu não estou tendo a mesma produtividade que antes, eu não estou faturando como antes. E botar ele para fazer hora extra simplesmente não faz sentido.
Porque o governo vai dizer, tá, por que tu botasse ele em redução de jornada se você tá pagando hora extra a ele e precisa dele num tempo normal? Pra que você reduziu se sua produtividade está normal? Entenderam o que eu tô querendo dizer, gente? Coloca aqui embaixo. Que eu quero escutar a opinião de vocês em relação a isso. Porque não é uma coisa preto no branco. É uma questão que tem que ser analisada e ponderada. Então não faz sentido botar de hora extra um funcionário que está reduzido porque você não precisa dele 100% do tempo. Manu, em relação ao banco de horas? Banco de horas eu considero menos mal, incrivelmente. Banco de horas também não está proibido na legislação. Então eu posso reduzir uma pessoa e colocar algumas horas mais no banco de horas. Até porque várias pessoas nessa pandemia acumularam horas no banco de horas. Várias pessoas nessa pandemia, os funcionários ficaram em casa, eles ficaram pagando o salário do funcionário e acumularam muitas horas no banco de horas. Então tiveram algumas pessoas que me perguntaram se uma pessoa com redução de carga horária pode fazer banco de horas. E assim, gente, deixo bem claro aqui para vocês. Essa questão do banco de horas é menos mal, que você vai compensando aos poucos, o funcionário vai compensando, mas cá entre nós ainda assim é uma coisa que a gente tem que ver futuramente. Como é que vai ser a justificativa? Porque, mais uma vez, se eu tô com ele reduzido porque eu não preciso dele, por que eu vou fazer banco de horas? Eu considero menos mal porque é uma compensação, tudo, mas mesmo assim é uma coisa que ainda pode ser disputada lá na frente. E eu escutei de um auditor fiscal uma coisa interessante. Ele disse que não tem nenhuma legislação contra fazer essas coisas, mas cá entre nós não faz muito sentido. Então você pode ter problemas futuros relacionados a isso também na fiscalização. Então, gente, o que eu acho em relação a esse assunto? Eu acho que tem que ser ponderado, tem que ser passado para o empregador e deixado ele tomar decisão em relação a isso. Agora, você não pode afirmar com certeza que não existe risco ao fazer essas operações que eu falei aqui abaixo. Que sempre existe risco, gente. E risco existe. Então, meus amores, o que eu peço para vocês? Passe essa situação toda para o empregador e deixe que ele tome a decisão junto com você, sabendo de todos os riscos que podem correr. E para resumir esse vídeo todo, não tem nada proibindo fazer banco de horas, hora extra para um funcionário reduzido, porém tem que ser bem ponderado e tem que ser bem justificado, para que futuramente a gente não tenha problema relacionado a isso. Tá certo? É basicamente isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês e eu espero que vocês tenham entendido de todo o coração, tá certo? Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.